convidei o Eduardo Correia para vir aqui no CT e avaliar o seu físico. Tem chance? Tem futuro? Com certeza. Tem que acreditar na gente quando ninguém mais acredita. Porque, cara, se a gente não acreditar na gente, quem que vai acreditar? Sucesso, irmão, de coração, tá? Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal da MIT e eu, Renato Cariani, tenho dois convidados. Primeiro, meu filho, Guilherme Gnomo. E aí, filhão? Paizão. Filho, eu tenho uma surpresa pra você. Quem é a maior inspiração pra você na categoria 212, que é a sua futura categoria quando você se tornar um profissional? E se eu disser pra você que eu convidei o Eduardo Correia para vir aqui no CT e avaliar o seu físico e dar a real para você? Sério? Sério não? Bora, vamos pra cima. Eduardo Correia, o maior atleta do Brasil, categoria 212. A categoria que o Gnomo almeja quando tornar-se um atleta profissional. Ele vai vir hoje aqui no CT para avaliar o físico do Gnomo e trazer um pouco da experiência dele pra gente. Nervoso, hein? Vamos. E aí, olha quem tá aqui. E tá muito bem vestido, hein? Bem vestido, hein? Ô, louco! Vai! Guilherme Gnomo, um atleta de 19 anos de idade, fã de carteirinha do seu trabalho, e ele tem um sonho, um dia tornar-se atleta profissional da categoria 212. Edu, eu queria te fazer um pedido. Primeiro, um agradecimento por você vir até aqui. E segundo, um pedido. Avalie o físico dele. Claro. Dá uma olhada no trabalho que ele vem fazendo e passa um pouco da sua experiência para ele. Claro. Vamos lá? Vamos lá. Qual é a tua altura? 1,66 de altura. Boa, altura excelente para a categoria. É excelente, Edu. Excelente, eu tenho 1,69,5. Na época de solteiro, para as mulheres, 1,70, né? Mas 1,69,5 e eu sou o limite da categoria, cara. Realmente a altura é o divisor de águas da categoria, não tem dúvida disso. Então eu conheço muitos atletas que estão ali com 1,70 m que ficam no meio da categoria, que acaba sendo um fator que prejudica demais. 1,66 é uma altura perfeita. 1,66 tu falou? Sim. Sim, 1,66 é perfeito, porque tu consegue construir um físico com volume e condicionamento. Porque quando tu ultrapassa a barreira de 1,70, tu fica limitado na questão de volume. Porque tu tem que pesar na categoria 212 pounds, são 96,1 quilos. Então isso parece ser muito peso para ti hoje. Mas daqui 2 anos, tu vai perceber que isso te limita a desenvolver. Então a estratégia que eu utilizei ao longo dos anos foi tentar me apresentar cada vez mais denso, já que eu não poderia ficar cada vez mais volumoso. É como se fosse mais ou menos tentar crescer e espremer tudo e colocar dentro do mesmo físico, entendeu? Por isso que você era tão cortado. Exatamente, por isso que eu não tinha outra estratégia senão entrar muito denso e muito seco, porque eram as armas que eu teria para utilizar. Mesmo assim, os meus maiores adversários ao longo desses anos todos foram atletas um pouquinho mais baixos que eu. Então eu tenho muita dificuldade hoje, nos dias atuais, mais do que há anos atrás, porque hoje os atletas, a tendência da categoria 212 é justamente trazer atletas com a tua altura. Qual será a altura do Flex Lewis, Edu? O Flex, ele se aproxima da minha altura, eu arriscaria dizer que é praticamente quase do mesmo tamanho. Diferente do Chau Clarida, por exemplo, que é muito baixo, né? Cara, o Chau Clarida é muito baixo, mas ele foi um atleta que me surpreendeu muito, porque é justamente o que eu falei. Há 5, 6 anos atrás, o Chau Clarida era muito baixo para a categoria. Só que ao longo dos anos a categoria ela foi se moldando e vários atletas com estatura menores foram entrando nessa categoria e trabalhando e desenvolvendo um corpo propriamente para essa categoria. E o que aconteceu foi que a gente tem hoje a presença de atletas mais baixos. Eu estou me tornando ao longo dos anos muito alto para dentro da categoria. Então eu estou competindo com o Ascanani, que são tudo atletas, José Raymond, são atletas muito mais baixos que eu. Então a primeira pergunta que eu te fiz foi com a tua altura, porque isso é um fator determinante para o teu sucesso dentro da categoria 212. Então ele já tem um ponto a favor. Sim, a altura
check. Ó, top. Sebastião aí tem vantagem, então. Qual é o teu peso atual? Meu peso atual é 85 quilos. 85 quilos? Por 84. Pra tu ter uma ideia, eu venci o campeonato mundial amador na Coreia, que foi o que me credenciou a me tornar profissional na categoria 85 quilos. Eu venci o campeonato mundial na Coreia com 85 quilos em 2007 e estreiei na 202 em 2009, ficando em terceiro lugar no Mr. Olympia, ganhando Pittsburgh, depois de 2 anos depois de ter vencido o mundial com o teu peso. Nossa. Então isso explica muito o caminho que tu tem para percorrer. A tua categoria ela tem 96,1 de limite de peso, mas isso não significa que hoje tu tem que pesar 96,1. Tu está construindo um físico. Fisiculturismo é algo que a gente constrói ao longo do tempo. A maior qualidade de um fisiculturista é a paciência, lidar com as adversidades. Então, primeiro passo é tu ter a altura certa e o segundo passo é tu respeitar o tempo e construir o físico em cima do que tu tem, entendeu? Vamos fazer umas poses para ver como que é as tuas proporções. Essa pose semi-relaxado de frente é o cartão de visita. É onde o árbitro, os atletas perfilados, eles já batem o olho e já sabem dizer. Então ali ele já tem uma orientação prévia do como que eles vão manipular os atletas, as posições em cima do palco. Então, normalmente, essas poses de semi-relaxado de frente são as principais poses, são as poses que definem a primeira impressão que o árbitro tem de ti. Então, são as poses mais importantes. Tá? Então vamos trabalhar elas. Semi-relaxado de frente, duplo bíceps de frente, perfeito, e expansão de frente. Certo, posso levantar? Por favor. Tá. Essas são as poses determinantes onde o árbitro tu causa a primeira impressão nos árbitros. Então faz a pose semi-relaxado de frente. Ó. Partindo desse princípio, a gente tem que começar a trabalhar os músculos que envolvem esse perfil. Então, coxa, né? Tu tem o vasto lateral bem desenvolvido, cintura, como tu está fazendo, bem controlada, cintura escapular, deltoide e ombro. Então, assim, eu faço exercícios, todos os exercícios que eu faço para esses grupos musculares aqui, eu sempre trabalho pensando na pose semi-relaxado de frente. Então, quando tu for fazer um exercício de elevação com barra, elevação com halteres, então tu tem que partir do princípio que tu vai apresentar o teu físico semi-relaxado de frente. Então é muito interessante tu trabalhar essas posturas nos exercícios, porque é essa postura que tu vai utilizar para mostrar os músculos que tu está trabalhando. Então tu tem que tentar sempre associar os exercícios à pose. Da mesma forma que quando tu for trabalhar costas, tu tem que imaginar que o árbitro está olhando as tuas costas. Então é sempre tentando associar o exercício à pose, para ficar mais real, entendeu? Então vamos lá. Faz de novo, semi-relaxado de frente. Certo. Perfeito. Tenta fazer essa quebradinha com o quadril aqui, ó, para trás assim, que daí tu consegue marcar mais a coxa, sabe? Isso, assim. Isso. Já melhorou o corte da coxa. Isso, levanta aqui. Isso. Tu tá sempre disputando com alguém do teu lado e vocês estão sendo julgados. Se tu tá aqui e o cara tá aqui, ele tem uma vantagem sobre o atleta que está do lado relaxado, entendeu? Isso. Duplo bíceps. Começa a trabalhar as transições das poses, também são muito importantes, porque tu está sendo julgado 100% do tempo que tu está em cima do palco. Então é muito importante o atleta ter essa consciência de que é muito importante trabalhar as transições das poses, porque muitos atletas fazem a pose e na transição eles soltam. E é a transição que o árbitro está ligado para saber, entendeu? Isso é uma coisa muito importante também. Então procura não só trabalhar as poses, mas também as transições entre uma pose e outra. Nunca soltar a respiração, nunca relaxar demais, tá? Vai lá, semi-relaxado de frente. Isso aí, puxa, trava. Isso. Quebrada no quadril lá. Isso. Duplo bíceps de frente. Aê. Joga os cotovelos mais para frente. Aí, expansão de dorsal. Como pose cansa, né? Começa já a ficar ofegante. Uma isometria, né?
Perfeito. Peitoral de lado. Isso. Principalmente a cintura. Isso. Ele é muito bom posando, não tem muito o que corrigir. Duplo bíceps de costas. Isso. Posterior de coxa, panturrilha. Sobe. Desce e abre. Agora experimenta fazer essa mesma pose sem fazer tanta extensão da coluna, rodando mais, rodando sem cair tanto para trás, deixando ele mais aqui e rodando mais o cotovelo assim em vez de cair para trás, tá? Quando tu cai para trás, tu esconde muito a dorsal. Vai. Sobe. Trava. Isso, sem cair tanto para trás. Agora gira. Marcou muito mais as costas. Parece mais, né? Muito mais. Os atletas, eles têm mas melhorou demais. Então é muito importante, pode soltar, é muito importante, pode virar. Quando for fazer algum tipo de trabalho com fisioterapeuta, agora está muito em alta essa liberação miofascial, todo mundo quer fazer liberação ventosa. É muito importante tu pedir para qualquer tipo, ou tu mesmo com a bolinha, soltar serrátil, subescapular, peitoral. São músculos que te fazem assim, ó, eles fazem uma rotação interna. Então esses músculos são muito importantes tu fazer a liberação deles para poder abrir. Porque como os atletas não têm a mobilidade, essa mobilidade de fazer eles não têm a rotação externa, eles acabam caindo para trás para compensar a falta da mobilidade da rotação. Então eu prefiro que ele não caia tanto para trás e ele faça mais a rotação, porque daí ele não esconde tanto a dorsal. Ó. Exato, fica mais evidente, mas olha a diferença. Fica mais marcado. Quando ele se jogou para trás, ele escondeu. E dependendo da competição, dependendo da luz, ele faz uma sombra na dorsal. E aí ferrou. E aí... expansão. Boa, excelente pose. Muito boa. Tríceps. Perfeito. Tá, essa pose eu tenho um segredo muito bom. Essa pose eu tenho bastante, me sinto bastante confortável para falar sobre ela, porque é uma das minhas melhores. É uma das poses que você reconhecido. Monta ela do jeito que tu fez. Tá. Agora vamos construir a pose, tá? Ó, tenta fazer exatamente o que eu vou fazer. Ó, essa mão para trás. Agora tu pega e segura com a outra aqui. Agora tu vai fazer aqui, vai esfibrar aqui no caso, né? Vai contrair aqui. Tu vai fazer levantar assim. Agora, quando tu for contrair o tríceps, tu não vai baixar o ombro. Estender o cotovelo sem baixar o ombro. Os atletas, eles fazem isso aqui, ó. E aí fica pequeno. Eles têm que crescer e estender e ficar grande. Tá? Edu, você e o Jay Cutler são os dois melhores posadores do tríceps, na minha opinião. Você e o Jay faziam isso com maestria. Tá, monta de novo a pose. Quando tem o tríceps fica mais fácil ser bom em algo, né? Ó, isso, estende e contrai. Ó. Boa. Isso, perfeito. Bonito, hein? Isso aí. Muito bonito. Cresce, entendeu? Cresceu demais. Abdominal. Tem a coxa boa, pode mostrar a coxa, pode botar pra frente. Isso. Tá, vamos lá. Essa pose, mesma coisa. Não faz uma flexão de tronco. Porque o abdominal ele não contrai assim. Ele puxa e ó. Tu não marcha assim. Porque tu tem que pensar que é um campeonato de estética. Se tu se fecha, o cara do teu lado fica maior que tu. Enquanto tu tá se escondendo, alguém tá se mostrando do teu lado. Então tu contrai o abdômen sem fazer essa flexão aqui. Aqui, ó, alto, ó. Entendeu? Mão atrás da cabeça.
puxa e contrai. Isso, acabou. Aí, olha, ficou muito melhor. Faz como tu fez antes, só pra gente fazer a comparação. Baixou o tronco. Baixou, ele baixou, ó. Agora faz do jeito, ó. Marca mais até o oblíquo ali, ó. Marca mais e ele fica mais largo. Fica mais largo, porque fica ele maior. permite a expansão do dorsal dele, né? Pequenos detalhes, mas que na hora da competição faz muita diferença. Mais musculoso. Isso é uma pose dinâmica, ó. Ela tem vários tipos de fazer pose. Ele fez uma delas, tem várias maneiras. E aí alguns atletas me perguntam, tá, Edu, mas qual delas é melhor? Tu não precisa optar por uma ou por outra, tu pode fazer as duas. Eu costumo dizer nessa pose também, Edu, que a pose é a mais musculoso de uma categoria bodybuilder. Você tem que olhar no espelho e ver se você realmente ficou agressivo na pose, porque é uma pose mais agressiva. Às vezes a pessoa puxa muito pro lado estético, mas agora é hora de você ser agressivo, você tem que mostrar que você é grande. E dependendo da pose, se você deixa muitos espaços abertos, você fica fino no mais musculoso, enquanto o outro cara chama no trapézio, fica mais compacto e mais maçudo e ele vai te engolir. O Dexter Jackson, ele posa praticamente com o trapézio nessa pose, porque ele não consegue igualar o volume dos caras do lado dele. Então ele joga muito o que ele tem de trapézio. E é engraçado porque às vezes tu falou uma coisa que me fez pensar. Eu tenho muito mais detalhe no meu físico do que propriamente largura e frame que chama, né? Isso. Aquela amplitude. Aquela amplitude, aquela coisa assim pro lado que te deixa. Eu sou muito mais detalhe, eu sou muito mais esburacado, assim. Então eu gosto mais de mostrar detalhe do que amplitude. Então é uma briga, por exemplo, quando eu vou fazer uma expansão de dorsal de costas, porque às vezes eles querem uma expansão, eles não querem que tu deprima as escápulas e mostre os detalhes. Então, realmente, cada pose ela tem uma característica. Essa pose do mais musculoso é a hora de tu mostrar agressividade. Tu tem que ficar agressivo. Ela não é uma pose estética, como, por exemplo, um duplo bíceps, talvez, um abdominal de frente, né? Um tríceps melhorado. Um tríceps melhorado, que eu acredito que a cintura conta muito, até quase mais do que o tríceps, né? Porque tu tem que pensar que o nome da pose é tríceps, side triceps, mas, cara, eu acho que o tríceps ali ele é quase um secundário, porque o árbitro ele tá olhando a tua linha o teu contorno, a tua sombra. Ainda mais nos dias de hoje, que eles estão valorizando muito isso. Hoje muito mais, né? Então, só que agora do mais musculoso, na minha opinião, não. É a hora que você tem que achar um nível de preenchimento maior do seu físico. Sim, exatamente. E na minha opinião, filho, aquela que você faz aqui te deixa um pouco aberto. Qual? A primeira que você fez. Eu acho que essa não dá a agressividade que você poderia apresentar. Não, eu talvez não escolheria essa também. Faz a última. A última? A última. Não, aquela que você chamou. Isso. Eu acho essa melhor. Você já está construindo um bom trapézio. Tenta fazer aquela que faço assim. Agora tenta segurar com o antebraço e preencher os espaços que ficam. Essa pose ela pode ser melhor aproveitada, tal. É porque assim, ele está numa condição de off-season, né? Isso. Então é mais difícil a gente conseguir avaliar esses detalhes mais específicos, cereja do bolo, nessa condição. No pré-contest, principalmente na fase final, a gente consegue ajustar esses mínimos detalhes. Então, por exemplo, a gente está avaliando aqui as poses, mas pode ser que chegue na semana da competição e fale, puta, mas aquela outra pose ficou... Até pela forma que ele chama na fibra, né? Tem poses que quando ele tiver em pré-contest a fibra vai ficar mais aparente, agora não está ainda, né? Edu, você acredita que existam atletas top Olímpia que conseguem vencer pela qualidade de pose, por ter essa arte de mostrar o que ele tem de melhor e esconder os seus pontos fracos? Quando tu me perguntou isso, me veio à cabeça o Shawn Rhoden. Me veio à cabeça porque o físico dele, digamos assim, não é tão agressivo e tão musculoso quanto o do Phil, mas no ano que ele venceu o Phil, ele soube tirar vantagens das poses, né? Ele transformou as poses, ele conseguiu apresentar um físico mais estético
não só nas poses, mas o físico dele era mais estético, mas ele explorou as poses para mostrar que o físico dele era mais estético do que o Phil, e ao mesmo tempo que tinha estética, tinha agressividade. Eu, em diferentes proporções, aconteceu isso comigo ao longo da minha carreira em alguns campeonatos também. Eu acreditava tanto... Tanta convicção. Tanta convicção no trabalho que eu tinha feito, que quando eu venci era só a materialização daquilo que eu estava esperando, cara. Porque eu construí aquilo dia a dia. O campeonato não se ganha em cima do palco, o campeonato se ganha aqui dentro da academia, se ganha na cozinha, se ganha em casa, se ganha em cima da bicicleta, em cima da esteira, sentado na máquina, no peso livre. Cara, em cima do palco é só a materialização de todo o trabalho. Por isso que eu, ao longo da minha carreira, eu não coleciono troféus. Eu, inclusive, já deixei alguns troféus meus no quarto do hotel porque eu não quis levar para casa porque era muito pesado, cara. Aí eu cheguei em casa, a Carol falou, cadê o troféu? Eu falei, deixei no quarto pra camareira. Ela quis me matar. Os únicos troféus que eu tenho na minha casa são os do Mr. Olympia que a Carol trouxe. Tu acredita nessa história? Não acredito. Eu não costumo falar sobre isso porque eu tenho uma relação bem meio diferente, assim, meio com relação a esse tipo de coisa. Aí eu não costumo falar para não ser mal interpretado, como eu já fui outras vezes. Para não achar que... Até também para não achar que você desdenhou do campeonato. Mas na verdade, você não vai atrás do troféu. Você vai atrás da sua superação. Tem chance? Tem futuro? Com certeza. Cara, ele tem 19 anos. A idade, o tempo conta a favor. 1,66 m. Altura excelente. Altura excepcional, excelente. Harmonia, relação dos membros inferiores com membros superiores. Ok, não tem nenhuma falha evidente. Boas panturrilhas, boas pernas, boa linha de cintura, boa largura de cintura escapular. Sabe, eu lembrei agora, sabe quando a gente vai escolher um cachorrinho que nasceu aqueles bulldogzinhos assim? Sim. Aí tu escolhe aquele que tem os olhinhos mais separados, porque tu sabe que esse vai crescer e vai ser aqueles que tem a cabeça larga com potencial. É mais ou menos como eu vejo ele, assim. Poxa, eu analiso, por exemplo, as proporções dele e consigo imaginar como ele vai ficar daqui a alguns anos. Eu analiso a distância de cintura escapular, as proporções ombro, cintura e perna, porque a estrutura conta. Tu consegue trabalhar a tua musculatura, tu consegue desenvolver músculo, mas tu não consegue desenvolver a tua estrutura óssea, anatômica, óssea, o desenho, né? Então tem coisas que a gente não consegue, infelizmente. Cara, infelizmente o fisiculturismo é um esporte que te escolhe, não é tu que escolhe ele. Então, como eu te falei, cara, poucas pessoas têm o privilégio de fazer aquilo que amam, e quando tu tem potencial para isso, tu tem que aproveitar. Tu tem todos os pré-requisitos para ser um bom atleta. Então, tem que vencer a competição aqui dentro da academia todos os dias agora. É muito legal, cara, eu tenho muita convicção. Toda vez que você se sentir desanimado, toda vez que você receber uma mensagem que te desmotive, na rede social, ou alguém desacreditar de você, vai lá no canal da MIT, assiste novamente esse vídeo, ouça as palavras do maior ídolo do esporte. Ele está dizendo, você tem potencial, você tem todos os pré-requisitos para ser um grande atleta. E toda vez que alguém desacreditar de você, lembra que o maior ídolo do nosso esporte acredita em você. Quando ninguém mais acredita, porque, cara, se a gente não acreditar na gente, quem que vai acreditar? Com essas palavras finais do Edu, nós encerramos esse vídeo. Palavras para agradecer o ser humano incrível que você é e o atleta motivador. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Pô. Agora deixa eu dar um abraço no cara e o cara tá chorando, pô. Sucesso aí, irmão, de coração, tá? Obrigado. Valeu. Chato. Que vídeo, hein? Puta, você é foda, velho. Sério. Mas assim, bonito assim, tu não vai ficar nem fudendo. Bonito assim, ele não vai ficar nem fudendo. Não tem conserto aí, já não tem conserto. Obrigado de verdade, de coração mesmo. Não, muito feliz, né? Bom, galera, fiquei muito feliz com esse vídeo, né? Muito feliz em conhecer o Eduardo Corrêa
e obviamente acompanhando com o meu paizão Renato Cariani. Eu sou muito feliz e grato por isso tudo. E é um sentimento único que eu tô tendo agora, e eu acho que só agora caiu a ficha, sabe? De quem eu sou, do que eu lutei e aonde eu tô conseguindo chegar e aonde uma pessoa pode acreditar onde eu vou conseguir chegar futuramente, né? Então, ter um cara que é muito importante no cenário brasileiro, chegar em falar que eu tenho capacidade, eu tenho potencial, é uma coisa absurda, surreal na vida. Porque ele falou palavras simples que nunca me disseram quando eu mais precisei. Então é uma coisa top demais. Muito obrigado, valeu, tamo junto.